Depois do empate entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, Salvio Spínola explicou o que aconteceu no jogo, comentou a arbitragem e tudo mais. Um jogo picotado pela arbitragem, mas não podemos reclamar da arbitragem, podemos? Que a arbitragem foi isso, que foi aquilo. Foi ruim, como sempre é, a arbitragem desse senhor que apitou hoje. Ele sempre fazendo essas apitagens dele aí, que ele com certeza não assiste jogos da Inglaterra, não assiste jogos do melhor futebol do mundo, que hoje é o futebol europeu, disparado, claramente. Só você ver aí os enfrentamentos aí de mundiais que você vai entender. Há 10 anos aí que o time que chegou mais perto de conquistar alguma coisa contra os europeus não era da América do Sul, inclusive, era um time da Ásia, que levou a prorrogação contra o Real Madrid, na verdade. Quem vai se lembrar aí? Quem se lembrar, coloca o nome do time aqui no comentário, tá? Mas o Salvio Spínola, ele falou desse jogo aí. Por que o Palmeiras e São Paulo acabou 0-0? Por que os 3 jogos acabaram 0-0 entre eles esse ano? 0-0 não, né? Empatados aí, né? Os 3 0-0, 3 empatados aí, né? O Supercopa 0-0. Esse 0-0. Teve o outro que foi lá do Paulistão também, que também não teve vencedor, né? Jorge Nicola e o Salvio Spínola vão comentar esse jogo depois que você fizer o triplo C. Curta, comente agora sim e compartilhe para geral. Vamos ver então as explicações deles aí do porquê esse jogo acabou 0-0. Cara, perto do final da carreira, esse cara precisa tomar muito cuidado, porque ele tá fadado a quebrar e passar por enormes dificuldades. Bom, e aqui tem que admitir, quem antecipou que o São Paulo honraria as dívidas e equalizaria as dívidas do Arboleda e que falou que eram mais de 5 milhões há mais de um mês atrás, ou seja, não foi a semana passada, porque a semana passada saiu exatamente essa notícia aí, com todo respeito, os sites que deram são sites bastante conhecidos e tal, deveriam ter feito uma referência. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade para dar referência a quem antecipou a notícia. Mas de qualquer maneira parece que a notícia foi dada semana passada e a gente já deu essa notícia com o Nicola aqui no radar há 40 dias que o São Paulo honraria as dívidas do Arboleda e essas dívidas eram superiores a 5 milhões de reais. Hoje se tem informação que passam de 7 milhões. No que diz respeito ao jogo, é uma coisa bem interessante e acho legal a gente poder posicionar aqui. O Zubeldia, ele é melhor que o Carpini, ele é mais qualificado, ele tem mais experiência e, acima de tudo, ele tem uma virtude que eu acho bem interessante, que é de você poder jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes. Ele veio com uma linha de 4, jogando contra o Barcelona de Guayaquil. Hoje ele veio com uma linha de 3 zagueiros, voltando àquilo que o Thiago Carpini havia treinado. Ele voltou com o Michel Araújo fazendo a ala pela esquerda no segundo tempo, ou seja, usou uma artimanha que foi idealizada pelo Thiago Carpini e que dava certo com o Michel Araújo. Outra coisa interessante é você saber que pode começar jogando num 4-4-2, mas você pode também jogar num 3-5-2, que foi exatamente como ele começou hoje. Ou seja, ele encontra alternativas para esse São Paulo diferentes das anteriores. Ou seja, ele adequou ao adversário. Ele adequou ao adversário. É com o adversário. Ele pegou exatamente a forma que o Palmeiras joga, do Abel, e mudou em relação ao jogo anterior. Até, né, Elia, você sempre traz isso aqui, a gente sempre debate isso, né, Nicola? O quanto que é importante o técnico ter variações. Porque hoje em dia, os analistas de desempenho estudam demais o adversário. Como que o adversário se posiciona, como que jogou o último jogo, como que ele tem a sua variação, para ter o contragolpe, para ter uma forma de combater isso. Então o Abel possivelmente se preparou pelo primeiro São Paulo com 4 zagueiros. E aí na hora que ele recebeu a escalação, porque o Palmeiras tem que receber 1 hora antes do jogo, com certeza ele se surpreendeu e falou, possivelmente o Abel também preparado, mas o Zubeldia adequou ao adversário, colocou 3 zagueiros espelhando o Palmeiras. É importante demais o técnico ter variações. Não, e o Abel faz isso com muita frequência, não? Hoje, por exemplo, o Abel não começa com o Maicon, começa com o Marcos Rocha, tentando fazer uma linha de 4. Depois, no segundo tempo, claramente, o Marcos Rocha estava cansado, ele vem com o Maicon, ou seja, ele enxerga futebol. Estevão de titular, né? Só uma curiosidade. Muita pressão pro Estevão começar jogando um jogo desse tamanho? Eu acho que ele sentiu um pouquinho, mas faz parte do aprendizado. Menino de 16 para 17 anos
anos, precisa desse tipo de experiência. Faz parte do processo de amadurecimento. Só queria chamar a atenção para a dificuldade do Abel nos jogos contra o São Paulo. O Abel tem retrospecto positivo contra praticamente todos os times do futebol brasileiro. Ele é uma máquina de vencer e de conquistar títulos. Mas contra o São Paulo é a pedrinha do sapato do Abel. Ele, inclusive, tem retrospecto negativo contra o Hernan Crespo, contra o Dorival Júnior. Há muito equilíbrio nesses clássicos entre São Paulo e Palmeiras, e hoje foi mais um reflexo dessa dificuldade para os dois times, né? 0-0 acabou Ele treme quando joga com o São Paulo? Não te diria, mas o encaixe de jogo não tem sido mais feliz pro Abel, ou tão feliz pro Abel quanto em outros jogos. Ele tem mais facilidade de vencer, por exemplo, o Corinthians e o Santos do que o São Paulo. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante. Estava ouvindo uma declaração do presidente do Cuiabá e que vai de encontro exatamente a tudo aquilo que eu penso em relação ao futebol. Eu estou cansado de paparicar jogador. Eu não paparico jogador, você sabe que raramente eu vou entrevistar um jogador de futebol. A minha pauta sempre vai estar voltada para entrevistar treinadores de futebol. Eu não tenho paciência para falar com jogadores que são corporativistas, que não acrescentam absolutamente nada e que, acima de tudo, são muito paparicados. Então, ele vem a público e diz o seguinte: aqui no Cuiabá tem cara ganhando 300 mil e fala que não está motivado. Ô Sálvio, não está na hora da gente virar público e ser mais claro em relação a esse tipo de situação? Não tenho dúvidas, Elia, não tem outra forma e outro caminho. Tem que ser um jogador de resultados e de trabalho compatível com a sua remuneração e a cobrança pelo que ele pede na hora de fazer um contrato. Não tem outra forma. É o modelo do mundo corporativo. Nós estamos falando de SAF, de profissionalização dos clubes de futebol, então ao mesmo tempo nós temos que exigir dos colaboradores, jogadores, que eles também dêem resposta compatível com a sua remuneração. Mas aqui eu queria também dar mais um voto para o Nicola, um ponto para o Nicola. Hoje você está concordando muito com o Nicola hoje, hein? Mas é importante, assim, Nicola, você, desde o nosso primeiro programa, o Nicola cobrava o Estevão como titular, cobrava o Abel. Mas eu achei que o Abel, Nicola, foi na dose certa, quis usar o Estevão no momento de ter um driblador. E eu gostei, Nicola, do Estevão hoje, a maturidade dele. Ele com a bola no pé é muito bom. Muito bom. E a maturidade, Elias, sabe? O Palmeiras, a gente está aqui cansado de falar e elogiar o Abel, que realmente é o melhor técnico no futebol brasileiro na atualidade. Cansamos de falar isso e é chover no molhado falar que o Abel é um bom técnico. Mas é o mais bem pago também, né? Além disso, e corresponde, seja, é o que o presidente do Cuiabá falou. Tá tudo bem. E corresponde. Eu só não gosto da ideia, desculpe te interromper, eu não gosto só da ideia de que fique parecendo que existe um amor incondicional do Abel em relação ao Palmeiras. Existe sim muito respeito de parte a parte e muito reconhecimento de parte a parte. Abel é longe o técnico mais bem pago da América do Sul. Da história. Da história do futebol, da história do futebol na América do Sul. O Marcelo Gajardo, que foi o maior técnico da história do River Plate, ganhou tudo com o River Plate, não engraxava o sapato em termos de salários. Metade do que ganha o Abel. Então nós estamos vivendo uma situação que é a seguinte: respeito de parte a parte, reconhecimento de parte a parte e tá tudo bem. Relação profissional. E a sala de troféu está sendo completada, né? Tá tudo bem. Só para terminar do Estevão, é o seguinte, eu achei hoje, Nicola, o quanto que o Palmeiras tem maturidade no campo de acelerar o jogo, de reduzir o jogo, e o Estevão adaptado a esse jogo. Sabe, a gente percebe muito, quando o time inteiro está trotando e não está em velocidade, todos do Palmeiras acompanham. Quando o time inteiro está em velocidade, todos acompanham. Então, assim, a velocidade do jogo, ou 20 km por hora, ou 150 km por hora, é coletiva. E o Estevão se adaptou a isso. Só uma coisa rápida, só para completar. Eu talvez seja o jornalista que mais fala sobre salários de atletas. Eu gosto, eu te trouxe para cá exatamente para isso. Assim, eu acho essa pauta muito importante. Tem muito jornalista que é contrário. Eu acho extremamente importante para que a gente entenda o custo-benefício de cada um. Porque às vezes alguém ganha R$1,5 milhão por mês, pode parecer caro, mas é barato. Você citou o exemplo do Abel, a sua informação é de 2,5. Eu tenho a informação de que ele ganha R$2,8 milhões. Não vai mudar o preço do dólar. Mas cada real investido nele é excelente. Tem técnico que ganha 100 mil e não entrega para o clube. Então eu acho fundamental que a gente traga essa pauta. São pessoas públicas, muito bem remuneradas e que precisam corresponder de acordo com o que ganham. E os salários estão na federação, ou nas federações, ou na Confederação Brasileira de Futebol. Os salários
para quem tem boa perspicácia e tem bons caminhos, você vai saber dos salários, eles são públicos, os contratos, em alguns casos, têm que ser declinados. Você pode ter um problema aqui em relação a direito de imagem ou não, mas quando você tem boas informações e boas fontes, você chega a eles. E é assim, não tem desmentido e não tem pecado em ganhar. Nós vemos no mundo capitalista, onde não é pecado ganhar bem. O pecado é você não entregar. Tem um cartão amarelo aí que eu quero entender nesse jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Dá uma olhada aí, Salve. O que acontece aí? É o Endrick, né? Olha o carrinho que o Endrick dá. O Endrick tem sido esse jogador, né? Esse jogador aguerrido no Arboleda, né? E o Endrick, né? Ele é esse jogador que não teme, né? É o jogador que vai para o confronto físico, que vai para o contato, e realmente isso é para cartão amarelo. Eu achei que era para vermelho. Então, assim, eu vou considerar que isso é cartão amarelo, não teve o VAR, o Wilton já foi lá e já resolveu, porque... Nicola, dá uma olhada agora no carrinho. Se você olhar, a perna do Endrick está colada no gramado. Se tivesse levemente alto, atingindo acima, aí sim seria. Mas o fato de o Arboleda estar com o pé preso no chão não aumenta a gravidade? O pé dele. Sim, poderia. A imagem é muito forte. Mas assim, é forte, mas assim, você não vê a força e você vê bola. O Endrick dá o carrinho para querer disputar a bola. O pé levantado, para mim, seria para cartão vermelho. O Wilton não para o jogo demais, não? Demais. Eu achei que no amarelo foi bem resolvido nesse lance. Para mim, até pela forma do jogo. Agora, o Endrick é um jogador que passa assim do ponto. Sabe assim, no mundo da arbitragem, Nicola, a gente às vezes usa... Mas o Fagner era tido e como o maior pegador do futebol brasileiro. Nem queira comparar Fagner com Endrick, não. O que eu digo é o seguinte, no mundo da arbitragem a gente usa muito o cartão laranja. Amarelo é pouco e vermelho é muito. Esse lance do Endrick, eu concordo com você, ele fica nesse ponto. Se já tivesse um jogador do São Paulo expulso, o Wilton teria empatado 1-1, expulsaria o Endrick, entendeu? Porque... Como está ali no meio, entre amarelo e vermelho, o árbitro toma essa decisão. Mas, para mim, pelo jogo, por tudo que aconteceu, o amarelo foi bem resolvido. Tá bom, amarelo bem resolvido. Bem resolvido, caramba, cara. Falar que expulsar o Endrick naquele lance lá, absurdo isso aí, meu. Tá louco? Expulsar o Endrick, tá doido? O cara recolhe o pé, falar que tá com o pé alto, porque ele recolheu. Ele recolhe as pernas ali para não atingir de maneira mais abrupta o jogador. Eu vi o replay, pô. Ele vê que dá o carrinho ali, mas que vai escorregar e vai passar, ele tira. Porque se ele deixa a perna reta ali, aí ele atinge pra valer mesmo, entendeu? Não, ele tirou a força do contato, ele reduziu a força do contato. E aí vai levar cartão amarelo por causa disso. Quer dizer, ele não fez isso pra machucar o cara, ele fez pra evitar um contato mais forte, mais direto, de impacto, entendeu? Se ele deixa a perna reta ali, ele bate ele direto na canela do Arboleda, aí vai pro saco mesmo. Então, cartão laranja aí. Se tivesse um do São Paulo expulso, ele ia expulsar o Endrick. Você não precisaria do carrinho ser assim ou assado. Se tivesse, qualquer jeito ele expulsaria. Porque é sempre assim no Brasil. Por isso que você tá falando isso, sabe? Porque você era outro. Você era outro que fazia isso. Ou não era? Desse jeito aí também. Então, se o cara... Peraí, já expulsei um daqui. Qualquer coisa, se o cara olhar feio pro outro, toma aqui o amarelo, tá expulso. Vermelho. Segundo amarelo, tá expulso. É desse jeito. Entendeu? Aí o cara dá uma ombrada no outro aí, né? Ombro no ombro aqui, o cara cai, o cara tá molengando, igual um boneco de posto, leva uma ombrada, já cai pra lá, pronto, sobe o vermelho pra esse maluco aqui, porque já tirei um daqui, vou tirar daqui também. Ah, mas foi de homem, dane-se, eu tirei um dali, vou tirar você. É isso a arbitragem no Brasil. E aí vem um ex-árbitro aí, ó, e confessa ao vivo o que acontece no mundo da arbitragem. Ele fala aí do cartão laranja que existe na cabeça dos árbitros, e que dependendo de como tiver o jogo, se tiver expulsado do outro lado, ele vem e expulsa o cara daqui também. Não é pela falta. Se falta foi para vermelho, não. É se já expulsou de lá. Ah, tá aqui, né? É amarelo, mas se tiver expulsado ali, então ele dava vermelho. Absurdo isso aí. Como é que pode, hein? Brincadeira, hein? Agora o Nicola é um brincalhão, né? Falar que o São Paulo é o pedra no sapato do Abel Ferreira. O Atlético Mineiro também não é muito fácil, né? O Atlético também tem dificuldades. Aliás, o Palmeiras, o Abel tem dificuldades com o Atlético, passou na Libertadores com empates. Vamos lembrar que o Palmeiras passou do São Paulo metendo 3-0 no Allianz Parque, empatou de 0-0 no Morumbi e meteu 3 no Allianz Parque. Show de Dudu, tá? Show de Dudu. No Atlético, semifinal, foram 2 empates para o Palmeiras conseguir passar. 2 empates. E ganhou do Flamengo, na final. Ganhou a Supercopa do Flamengo, ganhou a Recopa do Atlético Paranaense, é verdade.
Mas o Atlético Paranaense é outro time chato também, tanto que eliminou a gente em 2022. Com a apito amigo? Foi. Mas eliminou. Com a apito amigo, com o Filipão e tudo, mas eliminou. Aliás, eu não vi o Filipão reclamando daquele jogo, né? Não vi ele reclamando de arbitragem naquele jogo. Aí teve... Quem mais? O Fortaleza também não é um time muito simples. O Red Bull também não é muito simples, principalmente. O Fluminense também não é. Eu colocaria aqui 4 times. Não, colocaria 3 times em pé de igualdade no enfrentamento com o Palmeiras do Abel. Fortaleza, Red Bull Bragantino e Fluminense. Para mim, o nível de dificuldade desses 3 é o mesmo. E colocaria 3 como nível máximo de dificuldade para o Palmeiras do Abel. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Esses aí são as pedras no sapato difícil de ganhar jogo desses caras, nunca vi. Olha lá, o último jogo que o Palmeiras ganhou do Atlético. Vou ver aí. Quando foi? Né? Do Paranaense a gente até ganha, a gente viu aí e tal, mas mesmo assim, de vez em quando os caras vêm encher o saco aí, né? Fluminense também é um time chato, viu? No Maracanã é difícil, viu? É difícil. Muito difícil. Talvez o São Paulo e o Fortaleza e o Red Bull estejam nesse nível aí, né? Fortaleza, Red Bull e Fluminense que eu disse, não é? São Paulo, Atlético Mineiro e Paranaense. São Paulo, Atlético e o Furacão. Beleza, então. Pronto. Concorda comigo ou não? Então faz o seguinte, faça o triplo C. Curta, comente e compartilhe o vídeo para geral aí. Manda para todo mundo aí, até pro papagaio do seu vizinho. Manda para todo mundo aí. E fala para ele dar o like lá. Eu vejo você então no próximo vídeo. Até tremeu tudo aqui, meu. Até tremeu tudo aqui. O Morumbis hoje não tremeu. Mas aqui as coisas tremeram. Eu vejo você no próximo vídeo. Pode ser um desses aqui. Esse é o último vídeo do canal. Esse vídeo aqui em cima. E esse aqui embaixo é um vídeo que só você não viu. E você tem que ver. E vai ser agora. Clique aí e veja. Avante palestra.